Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 3. Título do capítulo: Epílogo nós nos reencontramos de novo. No Face para a Rede 1. Todas as fases da operação foram concluídas. A operação terminou. Todas as forças da Legião na rede devem cessar as operações de combate. Recuar para áreas controladas. Em termos de resultados, a primeira operação conjunta dos países contra a Legião desde o início da guerra foi um sucesso. Eles não conseguiram recuperar as terras da área controlada da Legião. A sondagem para o oeste no corredor resultou apenas no domínio de uma linha de frente centrada em torno da antiga ferrovia de alta velocidade, mas um consenso dos três países foi que eles poderiam expandir territórios a partir daí. A Legião passou muitos anos reunindo forças para um ataque total, falhou, foi forçada a recuar e não teve força suficiente para iniciar outro ataque imediato novamente. Trabalhando juntos, a humanidade poderia lutar contra a Legião. Pode ser um pequeno passo, mas trouxe uma grande quantidade de esperança. Mesmo assim, esta ainda não é uma situação otimista. Era de manhã na capital da Federação, sem Teeder, a neve caía do lado de fora das janelas. De pé diante da enorme mesa no escritório do presidente estavam o chefe do Estado-Maior do Exército Ocidental e o comandante do quartel-general da 177ª Divisão Móvel, que disse: o Exército Ocidental havia perdido 60% de suas forças. Uma substituição regular de forças será insuficiente e teremos que reduzir o ciclo educacional de todas as escolas especializadas de cadetes, escolas de cadetes de oficiais e campos de treinamento. No entanto, é inegável que a formação seria insuficiente. As instalações de treinamento também exigirão o mesmo número de candidatos, o que resultará na diminuição do poder nacional da Federação. Na guerra, o exército não era para produzir, mas para sorver recursos e mão de obra. Os grupos etários de produtividade e repovoamento foram convocados para o serviço militar para fins de defesa nacional. Certamente o futuro poder nacional estaria esgotado. O Reino Unido e a Aliança também podem estar enfrentando a mesma situação. Ambos tinham populações baixas e suas situações podem ser mais terríveis. Em contraste, a Legião pode ter alguns esquadrões esgotados, mas os veiséus de produção e as atomarias de geração de eletricidade permanecem incólumes. Habilidades de regeneração sábias, eles são capazes de produzir armas em massa muito além do nosso lado, e é provável que isso só piore conforme a guerra continua. Não há necessidade de medir suas palavras, Major-General. Em outras palavras, se continuarmos avançando com nossa estratégia, dada a situação, a humanidade perderá por cansaço se não conseguir recuperar o continente inteiro. Estou correto? Sim. Assim, acredito que há necessidade de rever a nossa estratégia. A curto prazo, se outro ataque de escala semelhante começasse, a humanidade seria incapaz de resistir. Eles enviaram uma contraofensiva massiva e destruíram o Morfo. Ambos os objetivos foram cumpridos, mas a iniciativa ficou com a Legião. Entendeu-se que a Federação estava cansada e fez muitos sacrifícios. Não vamos avançar gradualmente, mas focar em ofensivas limitadas. Mantendo nossas linhas defensivas, devemos estabelecer um esquadrão e concentrar nosso poder de fogo para eliminar os núcleos da Legião. O exército ocidental os viu como os primeiros candidatos, mas nunca esperamos que você tivesse a mesma opinião, Excelência. A Federação, anteriormente uma superpotência militar, os via como elite. Vamos criar uma força de ataque centrada nos 86, os jovens soldados que foram salvos da velha república. Perdoe-nos, mas há muito tempo você insulta o uso desses jovens como sacrifícios pela paz do país. Essa proposta vai contra seus ideais? Esse é o caso, mas eles se ofereceram e esperavam ir para a linha de frente. Eu não tive escolha. Ernest olhou pela janela, vendo o nevado sem Teeder enquanto respondia calmamente. Era uma manhã de inverno e a capital começava os preparativos para o festival da véspera de Natal. Eles têm seus próprios ideais e não têm o direito de recusar só porque tenho pena deles. Se eles preferirem retornar ao campo de batalha, espero que alguns camaradas os acompanhem. E, além disso, em relação a Shin, Capitão Nozen, espero mantê-los em um lugar o mais seguro possível.
Ele olhou de lado para o e-mail holográfico flutuando no ar enquanto ele questionava. O arquivo dos superdotados do Exército da Federação tinha um carimbo pessoal. Esse carimbo se destacou no arquivo pessoal preenchido com as notas especiais envolvendo a operação. A força de ataque terá que atacar o núcleo da Legião e também deverá fornecer ajuda aos países vizinhos. Se eles forem implantados em vários países e colocados sob o comando de comandantes estrangeiros, pelo menos alguma atenção será dada a eles. Não estou disposto a transformá-los em ratos de laboratório só porque são jovens canários capazes. Ernest olhou para o lado, e o rosto do Major-General estava rígido. Em contraste, o chefe do Estado-Maior bufou. A falta de sabor do nosso exército causou isso. Então esse é o ceticismo que você tem, Sua Excelência. Então ele disse, mostrando um sorriso malicioso enquanto inclinava a cabeça. Mas quanto ao Capitão Knowlton, ele estará disposto a aceitar ter um oficial convidado como seu comandante. Ele será o subordinado direto. Não é mais provável que ele escolha a divisão atual, em vez de obedecer aos comandos de seu antigo opressor. Eu mencionei isso a ele. Ele acabou de voltar de seu intervalo ontem. O chefe de gabinete ergueu uma sobrancelha e Ernest deu de ombros. Incluindo Shin, o esquadrão Nordlistlik havia participado da recuperação das antigas zonas administrativas da República de San Magnolia, mas na batalha pela primeira área, houve um impasse contra o inimigo. Assim, as forças principais recuaram, reagruparam-se com os reforços e recuaram. A eficiência de batalha de um soldado cairia após um certo tempo decorrido em uma operação. Como uma ex-superpotência militar, a Federação tinha incursões norte e sul, e tinha uma compreensão clara de transferências e descanso oportunos. Foi temporário, mas os jovens puderam finalmente descansar um pouco. Era com isso que eu também me preocupava, mas parece que não havia necessidade disso. Por quê? Shin estava vestido com uniforme militar, pois era um momento oficial para um soldado, e o sobretudo preto militar sobre ele. Ele caminhou pela capital da Federação sob as nuvens nevadas. O cemitério nacional ocupava uma grande área dos subúrbios de Saint-Héder, e era visível a neve em pó que parecia cinza, o céu escondido em um véu de branco, mas brilhando levemente, e os lilazes ao redor do cemitério, as folhas caídas e o preto casco exposto aos ventos frios. Em meio à paisagem monocromática neste véu nevado, erguiam-se os aglomerados de túmulos, dispersos com vestígios de uniformes de várias idades e sexos, provavelmente dos soldados do exército ocidental que retornaram ao mesmo tempo. Dizia-se que esses flocos de neve eram as flores do inverno. Na primavera, eram os lilazes que floresciam. No verão, eram as rosas sob os lilazes que floresciam. No outono, as salvias espalhavam-se pelo chão. Os heróis que não tivessem visitantes em seus túmulos poderiam receber uma quantidade anual igual de oferendas florais. Shin lembrou que nunca tinha visto o cenário do cemitério nacional a não ser no inverno. Parece que havia muita coisa que ele não conhecia. Em um canto das muitas novas sepulturas, Shin estava diante de uma comum. Já faz um tempo, Eugênio. Eugênio Lantz. Gravado na lápide estava o nome e o intervalo de 17 anos entre seu nascimento e sua morte, e ela permaneceu silenciosa na manhã tranquila do grande cemitério, coberta pela fina camada de neve que caiu durante a noite. Desculpe por estar atrasado. Mas Eugênio não estava lá. Metade do corpo foi deixado para trás. Sua vontade e memórias não estavam mais lá dentro. Shin podia ouvir fragmentos dos desejos e pensamentos persistentes dos mortos que permaneceram. Para ele, não era uma diferença de valores ou religiões, apenas uma questão de fato. Não havia céu, nem inferno. Todos os mortos, sem exceção, retornariam às trevas no fundo do mundo. Assim, Shin não estava falando com mais ninguém além do Eugênio em suas memórias. Mesmo assim, Shin precisava dessa lápide simples com apenas um nome apenas para manter uma conversa pessoal, que ele achou um pouco insondável. Inscrito na lápide estava seu nome, ano de nascimento e ano de morte. Assim que todos os que o conheciam desaparecessem, ele se tornaria apenas um registro. Os soldados da Federação que retornaram ao vazio queriam sepulturas para lembrá-los. De volta à Área 86, os 576 camaradas confiaram sua redenção em pequenos fragmentos de alumínio.
O que eles realmente queriam após a morte provavelmente não eram os túmulos, mas sim pessoas para se lembrar deles. As linhas de frente ocidentais permanecem como eram quando você estava vivo. Ele coloca as flores que comprou na entrada antes do túmulo. A Federação estava no meio de um inverno rigoroso, então as flores eram lírios brancos invadidos em uma estufa. A suave cor branca parecia excepcionalmente branca quando comparada com a lápide de granito preto polido. A avó que vendia flores sabia que ele era um soldado, afinal, ele estava vestido com uniforme militar. Este é um presente meu, então ela entregou outro buquê de flores para Shin. Neste dia de neve, a avó chegou de madrugada à entrada do cemitério nacional, onde o Kia dormia. Ela franziu os lábios, levantou a cabeça, como se fosse sua missão fazê-lo. Os 86 sobreviventes da República foram todos protegidos pela Federação, e o exército decidiu iniciar um novo esquadrão centrado neles, especializado em pilotar Juggernauts. Assim que o intervalo terminar, serei implantado lá. 10.000 homens ou mais no total, um grande batalhão, na verdade. Praticamente todos os processadores sobreviventes se ofereceram para se juntar ao exército da Federação. Um ano atrás, Shin e seus companheiros tomaram a mesma decisão. Você me perguntou antes, por que eu quero lutar? Ou melhor, Eugene queria perguntar, apenas para ser interrompido, e nunca teve a chance. Nem Shin, nem Eugene esperavam que fosse a última conversa entre eles. A morte permaneceu imparcial para todos, repentina. Foi por isso que os 86 insistiram em viver até o fim sem arrependimentos, continuar vivendo até que não tivessem arrependimentos e continuar lutando com essa dignidade. E eles não tinham nada, além disso. Para ser sincero, ainda não sei. Por nós, por mim, não tenho motivos para brigar como você falou. Não tenho para onde voltar, nenhum lugar para onde quero ir, e nada que queira proteger. Sua família estava morta e ele não conhecia a cultura herdada, a cidade natal em que cresceu já estava apagada na escuridão de suas memórias. Além disso, ele usou os lamentos de inúmeros fantasmas como guias, lembrou-se das memórias e almas de seus companheiros mortos e viveu com o objetivo de matar seu irmão. Era realmente difícil para ele olhar para um futuro sem seu irmão. O futuro distante que poderia não estar lá, ou o amanhã que deveria estar ao virar da esquina permaneceu tão vago, ambíguo, imprevisível. Shin ainda não tinha desejos, nem tinha nada que quisesse. No entanto. Mas eu quero, prometi trazê-los até o fim, e acho que sei que o que quero mostrar a eles não é o campo de batalha. Havia também uma garota de quem ele se despediu há um ano. Desde então, ela lutou sozinha no campo de batalha da República, tudo para alcançá-los. Seria excessivamente cruel para ela alcançá-los apenas para ver um campo de batalha cheio de morte por toda parte. Antes de partir para a missão especial de reconhecimento, eles tiveram uma última conversa naquela noite. Naquela época, Shi havia presumido que não haveria ajuda, mas esperava que ela pudesse sobreviver, não esperando que testemunhasse aquela devastação. O mar. Naquela época, aquele antes dele havia dito que queria mostrar o mar para sua irmã, pois ela não o tinha visto. Ele queria mostrar a ela o desconhecido que ela não via. Eu realmente não quero ver, mas quero trazer as pessoas junto. Espero mostrar-lhes o desconhecido, as coisas que não viram. Acho que vou usar isso como motivo para lutar. Este desejo não pôde ser realizado, pois este mundo estava acorrentado pela Legião. Claro, a lápide não respondeu e não continha a alma de Eugene. No entanto, ele sentiu que seu colega amável e acessível sorriria e diria, isso é bom. Voltarei novamente, da próxima vez, contarei coisas que você não viu. A lápide não respondeu. Em vez disso, os lamentos dos fantasmas mecânicos se infiltraram nessa tranquilidade. Os pensamentos dos camaradas presos no campo de batalha continuaram lamentando com suas palavras finais, vagando em busca de libertação. Entendi. Eu não vou esquecer de todos vocês. Ele se virou silenciosamente, no momento em que deu um passo à frente, avistou vagamente uma pessoa com o canto dos olhos. Parecia Eugene, ou seu irmão morto. No momento em que ele olhou, ele encontrou uma garota de cabelos compridos virando a cabeça para trás em meio ao véu de neve esvoaçante, sua silhueta parecida com Cair,
e ainda assim como a pessoa que involuntariamente os alcançou. Ele deixou para trás os mortos que haviam retornado e perseguiu os fantasmas que vagavam pelo campo de batalha, junto com seus companheiros de luta que não haviam retornado aqui. Os heróis repousaram em descanso eterno, no silêncio em meio à neve em pó que caiu enquanto observavam o deus da morte ir embora. Sempre havia uma velha vovó na entrada antes do cemitério nacional, e ela sempre dava um buquê de flores para Nina. O corpinho de Nina abraçou o buquê de lírios que era grande demais, e desceu o caminho até o túmulo do irmão, que ela já conhecia. Ao longo do último meio-ano, Nina começou lentamente a perceber que morrer significava que seu irmão nunca mais voltaria e nunca mais a encontraria. Foi dito que seu irmão foi morto e, em outras palavras, uma certa pessoa o impediu de retornar. Isso a deixou triste, desanimada, abatida, e então ela escreveu uma carta para aquela pessoa, mas até o momento, ela não recebeu uma resposta. Pode ter sido uma pessoa má e não iria responder, ou talvez a carta não tenha chegado até ele. Dizia-se que essas guerras era realmente terrível, e muitos morreram, assim como seu irmão. Talvez aquele vilão tenha morrido também. Nina pensou que se o vilão encontrasse seu irmão no céu, ele poderia pedir desculpas a seu irmão. Seu irmão era uma pessoa gentil e certamente o vilão poderia ser perdoado e eles poderiam ser amigos no céu. Por que odiar uma pessoa faria com que ela se sentisse com raiva, dolorosa, não é uma coisa boa. Naquele momento, ela notou uma pilha de branco leitoso macio diante do túmulo de seu irmão, diferente da neve branca e fria. Ela cambaleou para a frente, carregando, eles eram lírios, e a neve ainda não havia se acumulado sobre eles. Alguém deve tê-los oferecido agora há pouco. Ela olhou em volta e, nas lacunas da sepultura, uma pessoa que havia caminhado para longe entrou em sua visão. Essa pessoa era um pouco mais alta que seu irmão, um menino da mesma idade. E como o irmão que ela viu pela última vez, ele estava vestido com um uniforme cor de aço. Ela se lembra de ter visto aquela pessoa em algum lugar. Ela se lembra dele se divertindo com seu irmão. Sem pensar, ela gritou baixinho, mas a voz não conseguiu alcançar o outro lado do véu de neve. Que bom que você veio. Que bom que você lembrou. Ou você está feliz por ter conseguido voltar vivo, ao contrário do meu irmão morto? Por alguma razão, a jovem Nina sentiu uma forte vontade de dizer algo. Muito obrigado. A voz foi sugada pela neve e a jovem, sem saber gritar, não conseguiu transmitir a voz. Mas, mesmo assim, ela sentiu que a silhueta vaga do outro lado da neve em pó virou a cabeça ligeiramente. Os Juggernauts e seus seguidores leais foram enterrados no Jardim da Primavera no final de sua jornada. O jovem oficial de idade semelhante, vestido com o uniforme cor de aço do Exército da Federação, sorriu calmamente. Prazer em conhecê-lo, mas não exatamente. Esta é a primeira vez que nos encontramos. Quanto ao motivo de essas palavras soarem tão eufóricas, Lena não sabia. Já faz um tempo, Comandante 1. Capitão da Federação de Giat, ex-líder do Esquadrão Sepaliad, Shinei Nozen. Ela estava completamente estupefata. Os olhos brancos prateados de Lena se arregalaram quando ela olhou para o jovem que se apresentou. Ele era da mesma idade dela, recém-formado na escola de cadetes oficiais, e promovido 2 vezes em tão tenra idade, já o posto de capitão. Ele tinha o cabelo preto como o breu de um ônix e os olhos vermelhos sangrentos de um pirope, um belo rosto branco ao ponto da indiferença. Lena nunca soube de sua aparência antes. A foto que deixaram para ela era muito embaçada, tirada de longe, e ela não conseguia ver claramente suas aparências. Mas a voz calma e estoica parecia um pouco distante, mas parecia confortável. Shin. O menino naturalmente sorriu de volta com alguma ironia. É a primeira vez que você me chama assim. Sim, sou eu, Major Milise. Você está vivo. Sim. Não consegui morrer. Se a voz era um tanto curta ou excessivamente contundente. Lena mal segurou as lágrimas que quase explodiram. Ela não queria que seus olhos ficassem embaçados pelas lágrimas, por medo de que, se ela piscasse, ele desaparecesse. Em vez disso, ela fez o possível para sorrir. Era provável que ela parecesse imprópria, mas ela não se importava com isso.
Ao longo desses 2 anos. Esses 2 anos, enquanto a República estagnava e finalmente era vencida, o que aconteceu com eles? Eles cruzaram a área controlada pela Legião, chegaram a terras estrangeiras e estavam vestidos com uniformes diferentes de suas terras natais. Desnecessário dizer que, ao longo desses 2 anos, eles lutaram. Para eles, lutar até o fim era uma forma de orgulho, uma jornada que eles embarcaram com um sorriso. Eu sempre estive perseguindo você. Os olhos vermelhos estavam radiantes. Eu sei. Eu alcancei. Sim. Por alguma razão, aquela voz calma parecia tão nostálgica. Ela segurou a mão estendida dele com as 2 mãos, as lágrimas finalmente caindo contra sua vontade, mas um sorriso se formou naturalmente. Ela não teve chance de dizer essas palavras. Mas desta vez, ela finalmente conseguiu. De agora em diante eu também lutarei ao lado de todos vocês. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.